Levantar uma pedra como se fosse nada, flutuar e até simplesmente desaparecer no ar. Pode até parecer cena de filme de super-herói, mas esses registros existem por aí. E mesmo sem muitas explicações, deixam claro que há muito mais entre o céu e a terra do que a gente consegue compreender. Hoje você vai conhecer algumas das pessoas mais misteriosas já vistas e gravadas na vida real. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Um vídeo que circula na internet há anos continua chamando a atenção até hoje. Nele, vemos um homem que chega perto de uma pedra enterrada no chão e simplesmente consegue levantar a rocha pesadíssima usando as próprias mãos. Só que a coisa fica ainda mais curiosa com o que acontece em seguida. O cara começa a falar algumas palavras e fazer movimentos com as mãos, como se atraísse o pedaço de pedra para fora sem encostar nela. E como se não bastasse, depois ele ainda sobe na pedra, que continua subindo, obedecendo seu comando. O vídeo é antigo, mas sua origem e o que rolou ali continua sendo um mistério. Será que esse cara tem super força igual às heroínas e heróis de quadrinhos? Ou se trata de telecinese? O poder fictício de mover as coisas com a mente? Acho que nunca vamos saber. Existem pessoas por aí com condições genéticas que fazem com que elas até pareçam mutantes, mas nada disso explica o que a câmera de um supermercado gravou em algum lugar desconhecido. Uma menina de aparência jovem consegue pegar um produto que está no topo da prateleira que parece deslizar na direção da sua mão assim que ela se aproxima. Poderia ser algum tipo de ilusão de ótica, já que a qualidade da gravação não é das melhores, porém, em outro momento, a mesma pessoa é vista fazendo isso. Enquanto o carrinho de outro cliente desce na direção de uma criança, ela impede a batida só fazendo um gesto de longe, como se fosse uma verdadeira X-Men. Que viagem é essa, mano? Especula-se que antes de ter câmera em todo lugar, pessoas com habilidades especiais não se preocupavam tanto em usar seus dons. E é justamente nesse momento onde as câmeras se tornam comuns que existem mais registros dessa demonstração de poder. Se liga nessa história que é uma das mais tristes do Brasil. No meio da floresta amazônica em Rondônia, vivia um homem conhecido como o Índio do Buraco. E o motivo desse nome já é parte do mistério. Toda a cabana que ele construía tinha um buraco fundo e estreito cavado bem no centro. Mas para que servir esse buraco? Ninguém faz a menor ideia. Não existe nada parecido registrado em nenhuma outra cultura indígena do mundo, mas a história fica ainda mais misteriosa. Isso porque esse homem era literalmente o último sobrevivente de uma tribo inteira. Todo o povo dele foi massacrado por fazendeiros que queriam tomar suas terras. Ele foi o único que escapou e viveu totalmente sozinho por mais de 22 anos. A FUNAI acompanhou ele de longe esse tempo todo e até tentaram contato, mas o cara não queria papo. Ele rejeitava qualquer presente e só queria que o deixassem em paz. Quando ele faleceu em 2022, o segredo dos buracos, a língua e toda a história de um povo inteiro morreram junto com ele, sendo tudo isso um verdadeiro mistério. No Japão, um grupo de amigas filmou uma delas escalando a parede da universidade que estudava, como se fosse a própria Gwen Stacy japonesa. Não só sobe o prédio até uma altura impressionante, como faz isso na maior tranquilidade do mundo, parecendo que já tinha escalado a construção diversas vezes.
Enquanto as amigas ficam incentivando, outras estudantes vão até a janela para ver a colega dando uma de Dona Aranha, subindo pela parede. Alguns dizem que o vídeo na verdade era parte de uma campanha publicitária, outros acreditam que foi algo real e totalmente possível. Mas e aí? Verdade ou encenação? A gente sabe que os mágicos são mestres em enganar nossos olhos, mas alguns truques simplesmente passam do limite do aceitável. O cara decidiu fazer um truque de levitação, só que não foi em um palco, foi no meio do nada, no ar livre, onde ele simplesmente começou a flutuar bem alto no céu. O mais curioso é que o câmera que estava filmando faz questão de mostrar os ângulos para provar que não tinha nenhum cabo, nenhum guindaste, nem caminhão escondido. O mano só estava lá, parado no ar. Aí fica a pergunta, né? Como diabos ele fez isso? A galera que tenta explicar diz que foi edição de vídeo ali muito bem feita, mas como que você explica as várias testemunhas que estavam presentes? Ou esse cara tem pacto com o Tinhoso, ou se trata do maior mágico do mundo. Já imaginou um cara que ninguém sabe quem é aparecer do nada, fazer um grafite na sua parede e essa obra instantaneamente valer milhões? Esse é o caso do Banksy, o artista de rua mais misterioso e valioso do mundo. Suas obras, que começaram como intervenções anônimas em muros nos anos 90, hoje são disputadas por colecionadores e chegam a cifras absurdas. O quadro Love is the Bean, por exemplo, foi vendido por mais de 25 milhões de dólares depois de se autodestruir em pleno leilão, e outras peças já ultrapassaram a casa dos 10 milhões. Most normal art is built to last like hundreds of years. It's cast in bronze or it's oil on canvas, but street art has a short lifespan, so it needed documenting. O mais impressionante é que ninguém sabe quem ele é. Ele aparece mascarado, distorce a voz e nunca revelou seu rosto. Já acusaram até músicos e políticos de ser um Banksy, mas nada foi confirmado. E enquanto o mundo tenta descobrir sua identidade, o homem invisível do grafite continua transformando muros comuns em tesouros milionários. A morte do escritor Edgar Allan Poe já é um mistério por si só. Mas o que acontecia no túmulo dele por décadas é coisa de outro mundo. Saca só, começando lá pelos anos 30, todo ano, no dia do aniversário dele, aparecia um visitante misterioso. O cara chegava sempre do mesmo jeito, no mesmo horário, usando um chapéu de abas largas e um cachecol branco, e até o túmulo fazia um brinde ao escritor morto usando uma garrafa de bebida e depois ia embora. Só que ele sempre deixava para trás a garrafa pela metade e exatamente 3 rosas. Ele foi apelidado de The Poe Toaster. Esse ritual rolou por mais de 60 anos. Às vezes o mano ainda deixava um bilhete. Um deles dizia: Edgar, eu não te esqueci. Ninguém nunca soube quem ele era, ou se era mais de uma pessoa, até que em 2009 o cara simplesmente parou de aparecer e o mistério nunca foi resolvido. Esse próximo vídeo foi feito na cidade de Ipoh, na Malásia, mas viralizou no mundo inteiro, e não era para menos. Nele vemos um homem caminhando calmamente pela rua, porém um detalhe que chama a atenção é, claro, a falta de cabeça do mano. Foi justamente por não entender isso que a pessoa do carro começou a filmar. Porém, ela ficou muito abalada ao se aproximar e por isso resolveu parar com a filmagem. Porém, o tempo todo é possível ver que não tem nada ali em cima do seu tronco, ao mesmo tempo que ele não demonstra nenhum sinal de tontura, dor, nem nada do tipo. Há quem diga que foi só um erro ali da câmera, mas dá pra ver tudo do outro lado. E assim, o vídeo feito em plena luz do dia segue sem ninguém conseguir explicar. Todo mundo conhece o Wolverine, né? Mas sabemos que ele não passa de um personagem dos desenhos e filmes.
Porém, dá uma olhada nessa câmera de segurança de um consultório, que filmou o momento em que um homem entra para fazer uma consulta, mas acaba assustando a médica. Segundo as informações, ele se apresentou dizendo que estava sentindo dores nas mãos e na hora de ser examinado, várias garras apareceram como se ele fosse um super-herói, botando a mulher para correr de susto. Muitos acreditam ser um homem pregando uma peça, mas de onde as garras vêm? Como elas se projetam tão bem? O vídeo foi feito em um hospital russo em 2009 e isso é tudo que eu sei sobre ele. Seria apenas uma pegadinha de algum engraçadinho? Bom, deve ser isso, né? O ano era 1828 e os moradores de Nuremberg, na Alemanha, amanheceram com um moleque de uns 16 anos que apareceu do nada na praça central. O garoto não conseguia falar, usava roupas rasgadas e só carregava uma carta na mão. Nela contava uma história inacreditável. Dizia que o nome dele era Kaspar Hauser e que ele viveu a vida inteira trancado em um porão escuro, sem nunca ter visto outro humano. Ele virou a maior sensação, misturando curiosidade e julgamento. O cara não sabia o que era fogo, tinha medo de galinha e se sentia mais seguro em um quarto fechado. Muita gente achava que ele era algum príncipe perdido, enquanto outros juravam ser uma espécie de impostor. Mas a coisa fica sinistra. Quando ele finalmente aprendeu a falar e a escrever, ele foi atacado e ferido. Pouco tempo depois, em 1833, levou uma facada fatal e faleceu. Ninguém sabe de onde ele teria vindo, porque ficou preso sem contato humano, e muito menos quem foi o responsável pela sua morte. Um dos maiores mistérios da Europa até os dias de hoje. Ao longo da história existiram diversas crianças misteriosas, mas essas daqui do século XII são outro nível. Os moradores do vilarejo de Woolpit, na Inglaterra, se assustaram com duas crianças, um irmão e uma irmã, perto de um poço. O detalhe inacreditável era que os dois tinham a pele verde. Para piorar, eles falavam uma língua que ninguém conhecia e usavam roupas feitas de um material nada comum na região. No começo, eles recusavam qualquer comida, até encontrarem favas, uma espécie de feijão, e começarem a devorar. Com o tempo, a pele deles perdeu o tom verde, mas o menino, que parecia mais fraco, acabou falecendo. A garota sobreviveu, aprendeu a falar inglês e contou que veio da terra de São Martinho, um lugar onde o sol não brilhava e todo mundo era verde. Ela contou que eles acharam uma caverna, seguiram um som de sinos e acabaram indo parar em Woolpit. As teorias vão de um povo escondido até crianças doentes abandonadas que encontraram o vilarejo. Mas e o verde? Seriam elas de outro planeta, outra dimensão? O mistério nunca foi respondido. Poucos eventos na história têm mais teorias da conspiração do que o falecimento de John Kennedy. Naquele dia fatídico, no meio do caos, tem duas figuras que assombram os investigadores até hoje: um suposto segundo atirador e uma senhora. A senhorinha foi apelidada de Lady Babushka por causa do lenço que usava na cabeça, bem no estilo de vovós russas. O que torna ela um dos maiores mistérios desse caso é que várias fotos e vídeos mostram ela lá, bem na frente da rua, gravando toda a ação. Só que o mais doido vem agora. Depois dos tiros, essa mulher e a filmagem que ela fez simplesmente sumiram. O FBI, a polícia, todo mundo procurou, mas ninguém nunca descobriu quem ela era. E o filme feito também nunca foi encontrado. Essa filmagem seria a peça-chave da investigação. Imagina o que tinha naquela gravação. O filme dela podia ser a prova final, mas acabou virando só mais um ponto sem nó de um dos assassinatos mais misteriosos da história, colocando mais lenha na fogueira. Como alguém simplesmente evapora do nada. Muito estranho, né? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X. Então é isso, até a próxima!